Nós já falamos sobre o AutoGen da Microsoft e o LM Studio. Dessa vez a gente vai falar sobre o AutoGen Studio, que é uma ferramenta visual, né, que a Microsoft disponibilizou para a gente trabalhar com o AutoGen e criar os multi-agents para cumprir outras tarefas lá autônomas, né? Minha ideia hoje era configurar o AutoGen Studio usando o LM Studio, mas eu fiz alguns testes e não ficou bom, eu não consegui colocar para rodar, então eu vou fazer usando o próprio GPT lá do OpenAI. Eu já estou aqui no site da documentação do AutoGen Studio e eu vou fazer aqui uma instalação rápida para vocês verem como é. Lá no vídeo do AutoGen, eu já mostrei como é que a gente faz para configurar o Conda, né, o Anaconda. Então eu já vou pular essa parte e vou fazer direto, já vou usar o Anaconda, né, para a gente fazer a instalação do AutoGen Studio. Então primeiro eu vou criar um environment, ele vai fazer a configuração aqui do environment e quando terminar eu volto. Beleza, ele já terminou a configuração do environment e agora eu vou usar Studio. Vou entrar nesse environment que a gente criou e já vou usar o pipe install AutoGen Studio para a gente instalar Studio, para a gente instalar o AutoGen Studio. E aí quando terminar aqui, eu volto também. Acabou. E aí para a gente rodar o AutoGen Studio é muito tranquilo também. É só dar o comando AutoGen Studio UI e setar a porta. Que pode ser qualquer porta, eu vou colocar 8083. E aí depois é só vir aqui e digitar localhost, né, o 127.0.0.1 e a porta, que ele já vai abrir a interface visual aqui do AutoGen Studio. Então a gente, para começar, eu quero fazer um teste que eu tentei fazer algumas vezes aqui. Não funcionou da melhor forma possível, mas eu vou tentar fazer aqui novamente. Ele já tem algumas. Vou começar pelas skills aqui, que são as tarefas, né, que a gente pode criar, que é um código em Python, para a gente fazer alguma tarefa automatizada, né? Aqui por exemplo, alguma coisa que gera imagem e salva, né? Gera e salva imagens. E aqui esse fetch profile, ele vai pegar a informação provavelmente de alguma rede social, não sei. Mas aí eu quero criar uma função que vai pegar a transcrição de um vídeo no YouTube. Porque a ideia desse vídeo aqui é que eu possa pegar a transcrição de um vídeo do YouTube, eu vou criar um agente para fazer isso, e depois vou criar outro agente para escrever um artigo em um blog baseado nessa transcrição. Então, primeiro eu vou precisar criar essa skill aqui. Eu já tenho a skill pronta, né? Que eu fiz com a ajuda do ChatGPT e fiz umas alterações que ele forneceu com alguns erros. E é essa aqui, esse Fetch Video Transcript, que nada mais é do que esse código aqui que eu até testei aqui, ó. Coloquei ele aqui. Se a gente rodar ele, ele vai pegar a transcrição do vídeo. Vou copiar o nome da função, vou colocar aqui em cima também, que vai ser o nome da função. Vou dar um save para ele salvar. Aqui em modelos, a gente vai ter que configurar o modelo que a gente vai usar. Ele já vem pré-definido aqui o ChatGPT 4 e o GPT Preview. E tem esse outro aqui que é para você configurar um LLM local. Foi no caso esse que eu usei. Não deu muito certo nos testes que eu fiz. Ele estava reclamando de algumas limitações. E aí eu vou usar o ChatGPT mesmo. Só que aqui eu tenho que botar a API Key. Aí vou copiar a Secret Key, vou colar aqui e vou dar um teste model. Ele deu OK aqui. Save. Só que eu já passei por uma situação aqui que eu já vou dar o pulo do gato para vocês.
que é que a gente tem que criar um environment aqui no ambiente do Conda, certo? Então eu vou encerrar aqui a execução do AutoGen. Aí eu tenho que encerrei aqui, né, a execução do AutoGen Studio e eu vou rodar o seguinte comando: conda env config var set. Aí eu vou colocar o nome da variável que é OpenAI API Key igual e vou colocar a minha secret aqui. Depois eu vou apagar essa secret e não recomendo que você compartilhe sua secret, senão alguém pode usar, né? Dou um enter aqui e aí ele está dizendo que para fazer efeito, né, essa configuração, a gente tem que dar um reactivate, né, no environment. Então eu tenho que sair do environment conda activate base. Depois vou dar um activate novamente no AutoGen Studio. Aí ele já fala que sobrescreveu a variável, né? Isso aqui eu já tinha variável, e por isso que ele está falando que sobrescreveu. Se estiver fazendo a primeira vez, provavelmente não vai ter essa mensagem. Beleza, aí agora a gente vai dar um AutoGen Studio UI a porta 8083. E aí é só atualizar aqui. Se eu for em Models, ele já está com um carinha aqui. Se eu der um teste model, ele vai funcionar também. Então agora vamos criar os agentes, né? Ele tem esse user proxy aqui, não vou mexer, que é o cara responsável por lidar com as nossas mensagens, né? Quando a gente manda, a gente está mandando para o user proxy. E aí eu vou criar mais um agente aqui, que vai ser o vídeo transcript. Agente responsável por transcrever os vídeos do YouTube. E aqui eu vou usar que eu já tenho aqui salvo, que é a função do agente. Vamos ler aqui. Aqui é a função primária. Esse agente é especializado em fornecer transcrições de vídeo do YouTube para usuários. Ele deve operar de forma autônoma dentro do escopo de suas habilidades de programação, utilizando a skill Fetch Video Transcript, que está errado aqui. Eu vou copiar exatamente o nome certinho que a gente colocou lá na função, para extrair e retornar transcrições de vídeo do YouTube com base na URL fornecida pelo usuário. Manuseio de erros caso a transcrição não esteja disponível ou haja qualquer erro na obtenção da transcrição. O agente deve informar o usuário de forma clara sobre disponibilidade e, se possível, fornecer orientações alternativas. A gente vai usar o modelo do preview aqui e vamos adicionar um skill a ele que é o Fetch Video Transcript, para ele ter acesso a essa skill, que é esse cara aqui. Dá um OK e estou com o vídeo transcript aqui. Vou criar um outro agente que vai ser o blog post writer. Ele vai analisar a transcrição, identifica o tema principal, etc, etc. Tem todas as informações aqui que ele precisa para escrever um artigo no blog. O modelo é o preview e ele não precisa de nenhum skill, né? Que basicamente ele vai ser o carinha que vai usar do ChatGPT para poder escrever o blog, né? Dá um OK. E agora eu vou para o workflow. Para a gente poder colocar tudo para funcionar, a gente tem que criar um workflow e eu vou criar um grupo chat, que eu tenho mais de 2 agentes, né, que vão conversar. Então eu vou colocar aqui o blog post creator workflow. Eu tenho as descrições aqui também.
E aqui eu vou remover esses Group Assistants e vou selecionar os nossos agents lá. Video Transcript e o User Proxy. Aqui no System Message eu vou colocar o que é que ele vai fazer. E não precisa também adicionar skill, porque a skill já está no agente lá. Dou um OK. 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 E, teoricamente é para funcionar agora, né? Mas a minha experiência é que não foi tão OK não. Então vou criar aqui vamos em Playground e aqui a gente vai colocar os agentes mesmo para funcionar, né? Eu já tenho o texto aqui que eu coloquei. Transcreva o vídeo. Aí tem aqui o vídeo do Mano Davinho lá. E cria um post de blog a partir da transcrição. Vamos lá. Se a gente for aqui no Anaconda Prompt, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo, né? É aqui, ó. O user proxy recebeu o nosso comando, mandou para o grupo chat assistant, né? Que é o workflow. Que mandou para o video descript, que aí ele respondeu aqui o código chamando o fetch video transcript, né? Aí o user proxy vai executar esse comando e aí ele já deu erro aqui. Vamos ver por quê. Ah, ele está falando que não tem a biblioteca, ó. Tem uma biblioteca que tem que ser instalada. Aí ele fala aqui que não está instalado, tarará. Vamos ver se ele vai instalar. Pegou a transcrição. Ó, parece que está funcionando. Vamos aguardar aí para ver, né? Eu fiz vários testes aqui e tinha momentos que ele não pegava a transcrição e às vezes pegava a transcrição e não conseguia criar o artigo do blog, entendeu? E aí, ó, parece que foi. Com base na transcrição obtida, vamos criar um post de blog que aborda o tema de maneira estruturada e otimizada. Aí vamos ver aqui, ó. Aí aqui ele mostra toda aquela conversa lá, só que ele só mostra no final quando acaba, né? Que transcreva o vídeo, para transcrever o vídeo fornecido, etc. Tudo aquilo que a gente estava vendo em tempo real, ele só cospe aqui no final. E aqui vamos procurar o post do blog. Aqui ele não colocou, ele parou na transcrição aqui, né? Mas a gente consegue ver aqui pelo terminal que ele chegou a escrever o blog post writer, ele escreveu o blog do post. Agora a gente só tem que ver se está coerente com o vídeo lá, né? Eu confesso que não assisti o vídeo para ter certeza. Eu sei que ele fala sobre casas que vendem na Amazon lá. Deixa eu pegar o vídeo aqui. Esse é o vídeo. É um vídeo que ele tá reagindo a uma casa que vende na internet, né? Então, meio que ele escreveu uma coisa coerente com o vídeo mesmo, né? Com a transcrição do vídeo. Tem notas para SEO, etc, etc. Eu acho que a missão foi cumprida, né? A gente conseguiu escrever um artigo de um blog a partir da transcrição de um vídeo. E basicamente é isso. Aí agora o céu é o limite que a gente pode fazer aqui, né? Vou pensar em algumas coisas para testar, para a gente fazer outros vídeos depois. Mas a minha intenção mesmo era fazer esse exemplo básico e mostrar como é que funciona o AutoGen Studio, para ver que ele é bem simples. Agora, uma coisa que eu recomendo a vocês, é, quando eu já vi essa dica em alguns outros vídeos, que quando você vai atualizar o AutoGen Studio, você tem dificuldades. O cara teve que reinstalar, ele teve que limpar a instalação e instalar novamente.
E isso meio que estava acontecendo comigo aqui, mas em que situação? Como eu testei primeiro com o LM Studio, e deu problema aqui no LM Studio, mesmo depois eu configurando para os agentes usarem o ChatGPT, ele estava se perdendo, ele não atualizava, eu só consegui depois de reinstalar o AutoGen Studio. E a mesma coisa aconteceu aqui, eu fiz uma configuração de de agentes aqui para escrever e transcrever, só que o código que pegava a transcrição, ele não estava ok, ele estava usando 2 funções separadas. E isso fazia com que ele não conseguisse fazer a transcrição do vídeo. E depois, mesmo eu corrigindo o código, ele se perdia, ele não conseguia fazer a transição. E só funcionou depois que eu reinstalei novamente o AutoGen Studio. Então ele tem alguns probleminhas. Se você faz uma configuração, algo errado, e você vai lá e muda a configuração, por exemplo, chega aqui, agora eu vou mudar essa skill e vou alterar aqui a função. Ele não pega a sua atualização de forma aceitável, né? Até porque é uma versão beta, ele deve estar com vários bugs ainda, né? E um desses bugs é esse, né? Eu meio que tive que reinstalar tudo para poder funcionar novamente. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, um vídeo relativamente rápido. E agora é só usar a imaginação do que a gente pode fazer com essa ferramenta aqui. Vejo você no próximo vídeo. Curta aí, deixa o like, comentário se tiver dúvida. E tamo junto. Até a próxima.